Ver um homem e a imagem de Jesus. Quando a gente encerra essa temporada, existe uma pergunta que chega a mim e a você também. Quem é capaz de mudar o ser humano? Jesus ou o próprio homem? Ou nós mesmos, através de sucessivas reencarnações? A Bíblia diz nessa semana que somente Jesus pode mudar, pode transformar a nossa vida, somente Jesus pode escrever a nossa história. E a Bíblia diz assim através de Isaías, capítulo 8, 19 e 20, que seria feito um convite negativo, e esse convite é um convite profético. Antes de que tudo acabasse na história, seria feito esse convite para você, e é importante que você não aceite esse convite. Olha o que diz: algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos, os médios, que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médios dizem não tem nenhum valor. É isso que a Bíblia diz. É esse o desafio que ela lança sobre mim e sobre você também. Você tem pensado sobre isso? Você tem refletido no que a Bíblia tem ensinado? Tantos temas nós apresentamos aqui. Eu quero deixar para você também mais uma pergunta. E a pergunta do nosso guia de estudos é essa daqui: oferece o Espiritismo alguma esperança? Sim, oferece. Oferece uma esperança. Uma esperança de que nós podemos de fato encontrar com os nossos entes queridos que podem voltar através do Espírito. Mas nós estudamos aqui que, apesar do Espiritismo ter uma boa vontade, apesar de serem pessoas sinceras, esse conceito não é bíblico e é uma inverdade segundo a palavra de Deus. E Deus menciona em Provérbios, Deus menciona em vários textos bíblicos que Ele não autoriza que nós busquemos os mortos, porque quando um espírito aparece, de fato não é o Espírito de Deus, mas um espírito do mal, um próprio anjo caído disfarçado de ser humano. Estudamos sobre isso. É importante você colocar na sua vida, colocar no seu coração essa decisão tão importante. O Espiritismo teoricamente oferece uma esperança, mas a Bíblia oferece uma esperança contrária a essa posição. Olha o que diz a palavra de Deus. Jeremias 17, verso 7 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A sua esperança e a minha esperança não pode estar em nós mesmos, na nossa capacidade de nos tornar pessoas melhores, mas a nossa esperança tem que estar no Senhor, em Cristo Jesus. Salmo 25, verso 12 diz assim: aqueles que temem o Senhor aprenderão com Ele o caminho que devem seguir. Se você colocar no seu coração a presença de Deus, Ele vai orientar você. E aqui eu lanço um desafio, né? Hoje é dia de desafio. Daqui a pouquinho, após o intervalo, a gente vai ter uma história, uma experiência de vida marcante aqui, de duas pessoas, um casal, que vai dar um testemunho para você muito especial. Mas é o momento agora da gente abrir o coração. E se você diz assim, acreditar em Deus, acreditar que é Deus quem vai me dar a oportunidade de rever os meus queridos lá na frente, na volta de Jesus, o desafio que eu faço é: fale com Deus agora, converse com Ele agora, acredite nele, creia que existe esperança na palavra dele. E eu quero deixar para você mais um texto, Salmos 37, verso 3. Alimente-se da verdade, além de fazer o que é bom. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Todo mundo está em busca de verdade, ou da verdade. A verdade não é subjetiva, a verdade é plena, é única. A Bíblia declara que a verdade é a palavra de Deus. No conflito entre o bem e o mal, a palavra de Deus é o bem. Nós devemos buscar o bem, a palavra de Deus. Quero deixar para você a promessa bíblica para aquele
que vê a morte como o fim de tudo, ou que acredita que pode ser solucionado agora. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 21, verso 4, um dos últimos versos da Bíblia. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa semana é uma semana do quê? De convite, de desafio. E o desafio que a gente deixa para você é: a solução para a morte não é você encontrar com seu querido agora, falar com seu querido que morreu e voltou, não. A solução para a morte é a volta de Jesus. E quando ele voltar, não haverá mais lágrimas, sofrimento, dor, separação, luto, choro. Não haverá mais doença. Que Deus te abençoe. Nós vamos para um rápido intervalo. E após o intervalo eu quero deixar para você uma experiência de vida extraordinária, que toque o seu